Fala galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fontescast. E hoje, galera, se você tem interesse em saber sobre discadora automática, a gente está aqui com os mestres em discadora automática e você vai entender aí o porquê que você deve investir em discadora ou talvez você não deve investir em discadora. Mas é muito importante, se você quer saber mais sobre isso, acompanha o nosso episódio até o final, porque assim, vai estar sensacional. Fechou, turminha? E ao meu lado aqui, galerinha, tô com duas feras. João Nunes, que é diretor aí de infra aqui da Fontes e também, né, CEO da Retentiva, que é um dos maiores call center hoje aqui no Brasil, do canal Correspondente. E do lado dele, o cara mais bonito do Brasil aí, o Alan Armstrong, aí, que é diretor comercial e de parcerias da 3C Plus, que, na minha opinião, é uma das melhores discadoras do mercado. Então, sejam bem-vindos aí. Hoje só tem gente bonita aqui, velho. Pô, achei que tu ia esquecer que eu era bonito também. Não, você é lindão também. Me favoreceu só, esqueceu? Só porque eu não tenho olho claro, cara. Não, tá bonitão. Boa, sejam bem-vindos, então, aí a mais um episódio do Fontescast. E já gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? O Nunes já tem bastante experiência no canal, com a discadora também, tu nem se fala. Mas, cara, eu vejo muita gente querendo adquirir discadoras, mas de fato, será que eu preciso? Será que eu não preciso? O que vocês diriam para essa galera aí? Bom, eu acho que é muito importante, né, as pessoas terem bastante noção do que é uma discadora antes de querer se desafiar. Sim. Né? Porque muita gente tem uma operação de venda por telefone e eles acham que tem um call center e, na verdade, eles não extraem do que uma ferramenta robusta como é hoje a própria 3C pode dar de benefício para a operação. Né? Então, ao meu ver, o primeiro passo, eles teriam que ter essa sensibilidade. Sim. Eu tenho realmente um call center ou eu tenho uma operação que faz chamada por telefone? Porque não adianta... É importante saber disso. Exatamente. Né? Não adianta tu ter 50, 30 operadores e todos não fazerem bom uso de uma boa discadora. Né? Hoje, a gente vai debater aqui vários tópicos o que uma discadora pode entregar, o que uma discadora tem de benefício, de escala, né? E hoje muita gente tem medo ou tem receio de usar, de investir, sem saber o quanto ela pode realmente escalar e ganhar mais no seu negócio. Então, a minha posição agora nessa tua situação seria essa, para deixar o Alan aqui agora falar um pouco mais da visão dele, que não é só uma visão de consignado, né? Isso é importante, né? Principalmente que a discadora não foi feita no consignado, né, velho? Então, assim, tem outras áreas que atuam também com a discadora nela. Basicamente, a discadora ela surge de uma necessidade de você conseguir conectar mais pessoas. Então, basicamente, quem procura investir numa discadora, primeiro tem que entender quais são os conceitos que essa ferramenta vai trazer para dentro da operação. Que é, primeiro, eliminar todo o processo braçal, tirar aquela ligação uma a uma que é feita para você conseguir escalonar a tua operação. Pô, mas só eu identificar isso já é suficiente para colocar a discadora? Não. Cara, nem pense nisso. Tem muito mais coisas que você vai ter que identificar para conseguir conhecer os gaps que a tua operação tem sem uma discadora e como que você vai colocar essa discadora dentro e fazer funcionar. Só colocar a discadora não vai fazer milagre, que nem o Nunes falou. Cara, tem muito mais coisa que às vezes a pessoa fica com receio ou medo de cutucar dentro da operação, dentro da empresa, porque vai mexer em mais setores. Sim. A hora que você colocar uma discadora, que você colocar a tecnologia, você não vai ficar preso somente na parte operacional, vai envolver outros setores que às vezes a pessoa não está disposta a mexer naquele momento. Eu vou mais além, Alan. Hoje, tu ter uma operação estruturada com uma discadora, tu consegue resolver problemas culturais da empresa. Verdade. Tu consegue... Resumindo, ninguém vai ficar dormindo. Não. Acaba o Miguel. Tipo assim, eu costumo dizer que eu sou exemplo disso, o Heron, de repente, é exemplo disso também.
muitas pessoas são exemplo no mercado que o quê? Basicamente, hoje o mercado se consiste de pessoas que eram ex-vendedores. E geralmente essas pessoas montam suas operações pela qualidade ótima que eles tinham de vendedores, que eles eram vendedores muito sendo bons, funcionários. Aí eles montam um negócio deles, eles contratam, recrutam pessoas e eles têm a crença que tudo vai ser resolvido com o poder da venda. Na venda raiz, na venda no braço. Old school no braço. Aí o que acontece? Tu tens uma operação com 30 vendedores, só que dos 30 vendedores, tu tens 5 que são top. Se tu perde um deles... Ferrou. Já foi 20%. Então, tu acabou com o teu negócio. Então, hoje, tu tendo uma discadora, tu consegue, inclusive, quebrar isso. Porque o processo, né, fica mais na mão da tecnologia do que propriamente só do ser humano. Nunca vai ser substituído do humano. Isso é fato. Ele é a peça mais importante do processo. Porém, hoje, uma operação sem indicador, sem o processo, tu fica muito refém a qualidade dos teus operadores, a qualidade dos teus vendedores. E da tu fica motivação do cara, tudo, né? Tudo, exatamente. Então, eu enxergo muito como essa ótica, como cliente de uma discadora hoje. Eu quebrei uma operação tentando virar ela para ser discadora. Então eu tive que fechar uma operação, quebrar ela, e depois de 2 anos abrir outra do zero com o discador. Porque eu não tive condições de virar na época. Hoje, com as tecnologias que existem, a gente tem essa facilidade de trabalhar híbrido, de uma parte da equipe trabalhar com uma parte sem. Na época não tinha. Então, a minha visão para poder colaborar com quem realmente vai acompanhar esse podcast, vai ver que um indicador hoje, ele traz muito mais benefícios do que malefícios para a tua operação, sem sombra de dúvida. Boa. E até eu estava lembrando de como eu comecei a utilizar a discadora. Foi justamente isso, cara, o que eu fiz? Eu tinha os vendedores ali, e é bem isso, né? Vamos ver se o Alan concorde para ver se a 3C faz isso ou não faz. Mas é o quê? Cara, eu tinha os vendedores, na época eu morava em São Paulo, e eu falava, cara, eu queria ter o controle do quanto que os caras estavam produzindo, tá ligado? Quanto que era chamada, e era na época com telefone. Aí a coordenadora, todo final do dia, recolhia os celulares e ela contabilizava quantas chamadas, quantas atendidas, né? E depois disso a gente começou a metrificar, tipo, quanto tempo demorava para a chamada cair até a caixa postal de ficar chamando, né? Ou seja, eu vi essa dificuldade, eu falei, cara, não dá para fazer tudo isso aqui na mão a vida inteira. Foi. Aí que eu fui procurar uma discadora automática, né? E é bem isso, né? Tipo, hoje, cara, se for o cara pensar... Tem muita gente que ainda trabalha com isso e dá certo, né? Tem gente que dá certo, mas é uma loucura, né? Porque você perde muito tempo nela. Não, e hoje, com as ferramentas que a gente tem à disposição de qualquer operação, já não faz sentido trabalhar nesse formato. Pô, às vezes a galera pensa que a tecnologia é inacessível, mas a gente consegue levar o recurso das maiores operações de call center até para as pequenas operações. E o Nunes citou na fala dele anterior que ele está aqui como o lado do cliente, enxerga muito o lado do cliente como cliente de uma discadora. Eu também, antes mesmo de ser um dos sócios da 3C, fui usuário. Contei já minha história pro Nunes, a gente estava trocando antes de vir aqui pro podcast. De Crocs. Então, antes mesmo de ser um dos sócios da 3C Plus, eu fui usuário. Também tive um call center, vivi dentro de um call center, e a gente entende quais são os principais pontos que o gestor precisa avaliar. Que nem você falou, na tua operação, você chegava no final do dia, tinha que pegar o celular um por um, ver o que produziu, ver quem conectou, quanto tempo você ficou tentando, fazendo tentativas, quantas tentativas fez, quanto tempo você perdia com isso. E esse tempo que você perdia reunindo tudo isso, você não podia estar usando, preparando a estratégia para o dia seguinte? Quanto vale o tempo desse gestor que faz esse cálculo no braço? Pô, e é esse tempo que a discadora precisa otimizar para que ele seja usado de forma a trazer novos recursos, a gerar receita. Então, basicamente, a gente vai metrificar tudo que a discadora produzir, gerar escala, ganhar muito em volume, que é o principal objetivo da discadora, você aumentar a escala da tua operação e ganhar volume na parte da venda, e ao final do dia você conseguir avaliar as métricas que a tua operação produziu para tomar as melhores decisões. Então, eu tiro o gestor do escuro e tiro o operador do conforto. Pô, o cara estava trabalhando, ligando quantas ligações ele quisesse no dia, que nem você falou. O cara tá desmotivado, ele não vai produzir igual ele tá, quando ele tá motivado. Na discadora, não. Até você subiu o mailing de contato e ele só vai parar de receber ligação se ele deslogar.
Então você perde um pouco essa dependência do vendedor, sai um pouco dessa zona e coloca ele numa zona de confronto, onde ele vai estar constantemente sendo motivado a vender. Porque a descadora não vai parar porque ele está desmotivado. Vai parar só se o gestor pedir. Só se o gestor pausar ou for trocar estratégia. Aí sim. Mas então você tira essa dependência da operação, de ficar à mercê do teu vendedor e traz o controle para a tua mão, que é o objetivo da discadora. E é bem importante, você falou também, né, de né, não depender da pessoa, porque se eu depender de um vendedor só motivado, tá ferrado. Mas tem outro ponto também que eu vejo, Nunes, beleza, com isso a gente fala, pô, quando se tem grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. Com certeza. Né? Então não adianta também, que é um erro comum de todo mundo que começa com a discadora, não olhar os dados, né? Exatamente. Então, assim, pra ti, Nunes, pra mim, cara, a primeira vez que eu usei discador deu 20 pau de telefonia, eu achando na previsão de custo variável tava 2 e deu 20, tipo assim, porque eu não acompanhei os dados. Já aconteceu? O que você vê de olhar, analisar dados? Eu, na verdade, sendo até um pouco mais amplo nessa tua questão, é o seguinte: eu gosto de fazer a conta de trás para frente. Eu gosto de começar a matemática da minha linha final para a operação como ela vai se desenhar. Não adianta tu querer ganhar X por operador se tu não sabe o quanto que tu tem de estoque de mailing, enfim. Né? Então, tu não vai conseguir extrair de um mailing X se ele só te dá Y. Então, indo para o lado dos dados, é o quê? Eu tenho uma margem de lucro que eu quero ganhar por operador em média. Então, um exemplo, a minha PA custa 7 mil, eu quero ganhar 2 mil por PA, eu tenho 10 PAs, eu vou ganhar 20 mil reais e o custo é 7 mil. Ou seja, quanto que está o custo de 7 mil? Tá a fração do aluguel, a fração da luz, a fração do condomínio, a folha, enfim. Nisso aí tu tem que ter a noção de quanto que é a matemática da telefonia. Muita atenção nesses novos modelos de cadência que o mercado está praticando agora, que é regulamentação. Então isso mudou muito para muitas operações. Então eu sempre tinha minha matemática nos dados que eu consumia e consumo do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, da quinzena, que isso me dá... Pra ter uma base, né? Pra ter uma base. Pra ter uma base. Tu não pode deixar pra fazer essa conta no mês. Tu tem que fazer essa conta nem depois que por fecha dia, o mês. por quinzena, por semana. Então Faz tudo... por dia, né? Ali é por dia. Então quando deu esse susto, que mudou a cadência, eu já sabia pra quanto a minha telefonia já ia. Eu já sabia que estava dentro da minha matemática. Muita gente ficou apavorado e como é que vai ser e tal. Então, os dados do que a discadora, junto com o teu mailing, elas trabalhando juntas, elas te dão, tu consegue já planejar o que vai ser os teus próximos dias, as próximas semanas, em cima de um estoque de mailing, um estoque de telefonia, o quanto tu vai precisar investir para poder fazer enriquecimentos. Então, tu também consegue saber qual é a região que sai mais venda, a região que sai menos venda, operador que fecha melhor com tipo de sexo de cliente, tipo de idade de cliente. Então, tudo isso já pensou fazer tudo isso aí na mão, galerinha? Misericórdia. Tu vai ter que ter um caderno de 200 folhas para mapear tudo isso aí, né? Exatamente. Então, hoje, quando tu tem um processo extremamente automatizado, onde tu consiga... vamos lá. Tu tem ótimos vendedores. O teu papel junto com a discadora e com um bom mailing é fazer com que tu extraia mais dele do que ele é melhor. Entendeu? Se o cara é bom na venda raiz, imagina tu facilitando para ele, tu deixando a bola mais na cara do gol para ele. E os caras que não são tão bons vão se tornar medianos. Né? E o mediano tem que te dar lucro, nem que seja pouco menos, mas vai te dar. Então hoje, tu conseguindo dar sequência nisso, a tua operação vai ficar muito mais na tua mão do que na mão dos vendedores, que é um sofrimento que eu já tive. E eu tenho certeza que muitos ouvintes aí estão tendo esse mesmo problema de hoje ficarem reféns da equipe de vendas deles. Né? Boa.
E para ti, assim, Alan, a questão de dados, porque, pô, beleza, eu quero automatizar, mas eu estou disposto a olhar dados, como é que, né, você vê isso como, né, diretor da 3C? Porque também eu sei que você quer dinheiro, né? Todo mundo quer aquilo, né? Mas também explicar pra galera se faz sentido. Pô, eu não gosto de olhar dados, eu preciso da discadora. Como é que faz esse processo aí? Acho que continuando o que o Nunes falou, essa parte da gestão de dados ela deveria ser obrigatória para qualquer gestor dentro de um call center. Se você não tem noção de como interpretar os dados que a tua operação produz, você tem que se especializar e começar a correr mais atrás disso. Não tem como você estar na ponta de uma operação sem entender se o teu mailing está completando, se dessa taxa de completamento está convertendo, porque lá na ponta, para você criar toda essa estrutura que o Nunes citou, você vai precisar entender quantos clientes você tem que colocar na tua posição de atendimento, no teu operador, para que ele consiga converter em venda. E qual que é o ticket dessa venda? Somente dessa forma você consegue estruturar e planejar a tua receita futura, para daí sim entrar nesse teu planejamento. Pô, eu tenho um custo PA de R$7.000, quero lucrar R$2.000 por PA. Quanto que eu preciso vender para conseguir chegar nesse número? E esses números eles vão ser produzidos e gerados todos dentro da discadora. Então, pô, adianta você colocar um mailing que não está completando e você não conseguir enriquecer, vai te gerar aquele resultado de 7 mil por PA? Não vai. Então, se você não souber interpretar esses dados que a discadora produz, não somente a discadora, dados que a tua operação produz, interpretar eles e avaliar, cara, tem que dar um passo atrás e começar de novo. Eu, quando fui gestor de call center, tinha na palma da mão todos esses dados. Quando a gente começou com o projeto da 3C Plus, a gente buscou deixar de forma mais prática possível para que qualquer pessoa dentro de uma operação consiga entender se a operação está boa ou ruim com base em alguns dados fáceis, que é o que são: completamento do mailing, taxa de conversão, quantidade de chamadas improdutivas que esse mailing está gerando, até para você avaliar a qualidade do mailing, se é um mailing que precisa passar por um enriquecimento ou não. E, pô, a venda não acaba a hora que você entrega a ligação. A venda começa a partir do primeiro não. Quando você entrega a ligação à posição de atendimento, ali sim você vai ter que azeitar mais um processo, que é o processo de venda. Então não adianta você ter o melhor mailing, ter o melhor discador, ter a melhor telefonia, se a hora que cair a ligação para o teu operador ele não estiver preparado lá na ponta. Então é um puta de um processo que a gente tem que conduzir até a ligação chegar no cara e ele converter em venda. E somente com os dados que a operação produz que a gente consegue azeitar esse processo. Sem dados é humanamente impossível você conduzir uma operação de call center hoje. Boa. E hoje, aproveitando, hoje numa operação de call center preditivo, tu fica até muito mais confortável com a rotatividade de pessoas boas indo para outras empresas. Porque ela está muito presa ao processo. Ao processo. Então, o processo está muito azeitado, muito alinhado. Né? Então, exemplo, hoje o mercado ele vai muito no óbvio. Né? Hoje o mercado, todo mundo faz os mesmos cortes, né? Para fazer mailing de porte. Parcelas de 300 a 400, para dar um contrato bruto de 12, 15 mil, para sobrar para o cliente ali 2 a 3 mil. É o que todo mundo corta para fazer, para todo mundo ir junto no mesmo pote. Só que hoje, eu vou dar um exemplo ali que eu dei curto aqui, para tu fazer hoje uma operação, para te dar 9 mil brutos, para tu ter um custo aí de 6 a 7 mil por PA, porque dá para ter uma PA de 5 mil, se tu tiver quanto menor, mais fácil de tu calibrar. Tu consegue hoje fazer operações de refim para te dar R$45, né? De comissão, que tu consegue por dia fazer facilmente 10 contratos, não é 10 clientes, 10 contratos, às vezes tem clientes que tem 2, 3 linhas, que no final do mês, em 20 dias úteis, vai dar 9 mil brutos. Muito mais fácil de formalizar, muito mais fácil de ofertar, porque um contrato hoje, para tu ganhar 45 pila de comissão, precisa dar 800 pila líquido pro cliente no fim. E isso tem de monte, contratos de ticket bruto de 2 mil que sobra 800 pro cliente, contrato que pagou já 20 prestação, que ninguém busca, são clientes com parcelas de 50 pila. E isso só vais conseguir fazer e só vais dar resultado com o indicador. Tu não vais conseguir fazer isso na mão, na brutalidade. Aí fica todo mundo na venda raiz, aí fica todo mundo lá. Tu pega uma operação de portabilidade, tu tens que vender ela 3 vezes para dar certo uma. No refim, tu vende uma por uma.
Já tá com a atualização ali. na mão. Exatamente. Tu não precisa de enriquecimento Esperar o externo. saldo. Exatamente. É cliente muito mais receptivo. Teu índice de atendimento sobe. Então tem muitas variáveis que estão maquiadas, Que, a galera que as não pessoas se fecham muito para a operação atual que elas têm sem indicador, refém, né, de um vendedor produto encarteirado, né? Porque hoje tu pega aí Itaú, PAN, milhões de clientes na base, né? Tipo, tu pega aí um PAN da vida, tem, sei lá, 4 milhões de clientes. O Itaú, 4 milhões de clientes no INSS. Então, a quantidade de insumo que tem para a gente poder fazer cortes. Clientes que já estão regulamentados na LGPD do banco, já estão regulamentados na parte de não me perturbe, que tudo isso cai por abaixo, todo esse barulho que o mercado está fazendo, onde o discador ele sempre vai estar cada vez mais na crescente. Enquanto uns choram, Outros vendem vendem lenço, lenço, com né? certeza. Boa. E até uma discussão que eu quero levantar aqui, que hoje a maioria do nosso mercado é home office, né? Não, a grande maioria, né? Tem mais gente que é pequeno do que maior, como a maioria dos mercados também. O porquê que, na opinião de vocês, a galera, né, não consegue usar uma discadora? Né? O que vocês viram? Porque, cara, a galera, se botar lá um café com fontes, perguntar se utiliza discadora, tem uma ou duas posições, a galera não utiliza. O que vocês vê, na opinião de vocês, assim, por que acha que a galera não utiliza? Cara, eu acho que a galera ainda tem muito receio em investir. É receio de investir. Tanto nós não atendíamos a galera de uma, duas posições. A nossa solução, ela... Porque, tipo assim, só para contextualizar, na minha cabeça, às vezes não faz sentido. Porque Não. só a forma de eu automatizar a minha chamada de ligação, porque às vezes o cara fala, discador é só que lá vai ligação a cada 10 segundos, a cada 3. Não, mas você pode cadenciar isso e fazer com um tempo mais longo, né? Que não fique Sim, assim, né? A ideia é que o cara tenha tempo para conseguir conduzir o processo de forma harmônica. A gente não pode atolar o cara de coisa sozinho em casa, que às vezes vai bater o desespero. Então nós não atendimos mesmo uma posição, duas posições, passamos a atender, mas a gente sente muito que o mercado tem o receio de fazer investimento e firmar um compromisso com uma solução, até porque não sabe se a conta no final do mês vai fechar. E aí que entra em toda essa parte de estrutura de planejamento que a gente falou aqui, em como conduzir, em fazer a conta de trás para frente, para entender quais são os gaps. Pô, será que compensa investir na discadora? Óbvio que compensa. Se você não está conseguindo produzir, você está conseguindo fazer quantas ligações manuais por dia? Faz o quê? 30? 40 ligações? Então, pô, você vai ganhar escala, vai gerar mais oportunidades de negócios para a conversão de venda. Mas a galera não tem essa pegada de preciso contratar. Eles acham que não é uma necessidade, não é uma prioridade dentro da operação, até muitas vezes por não entender como que funciona a ferramenta, não entender o conceito do que ela vai levar de produtividade. Esse é um ponto assim, que eu vejo muito, que eu sinto nas pessoas que procuram a solução com uma, duas posições, ter esse receio de contratar e às vezes não conseguir nem cumprir com o compromisso. Eu concordo com o Alan. Realmente, esse ponto ele é bem forte. Latente, né? Eu não diria que ele seria somente ele. Eu vou dar outro exemplo aqui, vivo, né? Que eu tenho certeza absoluta, porque eu passei por isso. Mas, sem sombra de dúvida, o que o Alan, reforçando aqui o que o Alan fala, é que realmente a parte do investimento pega muito, principalmente como o investimento do setup, né? É o principal problema hoje para todos, mas para comprar um iPhone 13 e pagar 10 conto, ninguém tem problema. Né? Para poder comprar um carro pesado aí e pagar 5 conto de prestação, ninguém tem problema com isso, mas botar uma discadora onde ele tem certeza que ele vai subir, ele tem um pouco de receio. Mas eu vou abrir aqui um parênteses, que eu vejo hoje que é uma das maiores dores dos donos de operações. Eles têm, os que já tentaram implantar e não tiveram sucesso, que já passaram da barreira da coragem do investimento, eu vejo um problema bem crônico nos processos encarteirados. Então hoje tu pega aí uma operação pequena, aí de 5 posições, 8 posições, onde cada operador ali tem uma média de clientes encarteirados ali de 200 clientes. Então imagina que tu tens uma operação lá de 8, desses 8 ali, a média de um pelo outro tem
já fecharam ao longo de meses cerca de 200 clientes. E no início eles prospectam mais forte, depois eles vão fechando a boca do jacaré, porque esses clientes, esses 200 clientes encarteirados começam a dar frutos. Pela minha conta, esse é o número. Mais ou menos 200 clientes. Quando o operador chega nesse nível, ele entra numa zona de conforto, porque em média, 5% da carteira dele tem Vai ter negócio mensalmente falando. Então, ou seja, se o cara tem 200, 10 clientes, ele vai ter aí, que trabalhar. Vendedor que tá escutando aí, pega essa dica aí. Ele vai ter 10 clientes. E você, gestor, já fica de olho no vendedor. Ele vai ter 10 clientes para trabalhar ao longo de 20 dias. Que é o quê? É pegar, calcular a folha. Ele vai fazer mais de 10. Ele vai fazer com cerca de 20, 25. Que vai realmente dar fechamento, vai ser 10. Esses 10, com uma média de ticket médio de portabilidade 10 mil, já dá uma venda de 150, 200k, já dá a receita dele, ele vai ganhar o salário dele, que é bom, o dono da empresa também vai tirar a fatia dele, todo mundo sai ganhando. Só que daí esse processo inibe a atração. Porque daí tem o cara que não tem 200, tem 100, vai fechar 5, aí a operação de 8 pessoas, 2 prospectam, 8, os outros 6 não prospectam, e fica aquele desbalanceio, e aí o negócio não traciona, fica sempre aquela troca de dinheiro, né? Parece que o cara tá trocando cheque para sobreviver. Boa. E principalmente, né, sei, o Alan também deve ter tido essa experiência de colocar a discadora, começar a implementar a discadora e não saber de fato o que é uma discadora boa ou uma discadora ruim, né? Porque isso que eu vejo um grande problema também, né? Eu, quando entendo discadora, eu não fazia ideia do que era um preditivo, velocidade, agressividade, né? Então, assim, o que você falaria para a galera, pontos para ela saber, cara, eu tô contratando uma discadora ruim, tô contratando uma discadora boa, porque eu acho que isso também é aquele negócio, o cara vai lá, tem até um termo que eu me esqueci, o cara botou lá, teve uma sensação ruim, botou o dedo na tomada, levou um choque, não sei que ele não preciso colocar mais minha mão porque dá choque, né? Eu vejo que muita gente tem experiência ruim com a discadora, nunca mais quer voltar, porque pegou uma discadora ruim. E antes da gente falar desses pontos, acho que é até legal voltar um pouco no que o João falou, era a parte de setup, né? Tem muita gente que às vezes deixa de contratar porque pensa, vou precisar fazer um puta de um investimento, vou precisar de infraestrutura, vou precisar de um servidor. Isso é passado. Assim, isso é a gente da velha guarda e do call center, né? Isso a gente já viveu lá em 2012. Não existe mais. Antes você precisava. Vou contratar uma discadora, vai precisar de um servidor, vai precisar de uma puta infraestrutura física. Se você precisar aumentar a quantidade de agentes, vai ter que dar manutenção e upgrade no servidor, e tudo isso acabou. Hoje a discadora é na nuvem, para você contratar e colocar rodar na tua operação, link de internet estável, como a gente vai estar trafegando voz. Se a tua internet não for estável, vai dar picotamento, vai dar problema, então tem que ter uma internet estável e um headset. Headset USB da Logitech vai atender super bem a operação. Ponto. Esse é o investimento inicial para você colocar uma discadora na tua infraestrutura. Então não é mais aquele bicho de 7 cabeças que você precisa de um TI, vai ter um cara dando manutenção, infraestrutura física. Não. Acabou. Então aí já é um ponto sim positivaço para essa galera que está ouvindo a gente agora, que começa no mundo do call center, que quer desmistificar um pouco, tirar um pouco esse tabu de que a discadora é um bicho de 7 cabeças. Não é. Então tem muita coisa que já evoluiu e que a gente consegue atender com tecnologia. O discador vai ser na nuvem, baixo investimento, consegue começar a operar de forma simplificada e desburocratizada. Esse é o primeiro ponto. Agora sim, pontos que o cara precisa se atentar na hora de contratar uma discadora. Tem muita gente, muita solução que vai fazer milhões de promessas. Eu prometo isso, aquilo, você vai aumentar a tua produtividade em 1.000.000%, vai vender lá 50 milhões só com a discadora. Não. Tem toda aquela parte de processo que a gente já falou, desde o mailing, CRM, que estão ligados à discadora. Mas para a discadora ser boa, primeiro, tem que ter inteligência para conseguir identificar o que é uma chamada produtiva e uma improdutiva. Então é a tecnologia que a gente tem dentro da 3C hoje. Identifica o que é improdutivo, descarta. Não faz sentido eu mandar para a operação uma caixa postal, um número inexistente, porque essa chamada não vai gerar resultado. Então eu preciso identificar tudo que é improdutivo, descartar e entregar na posição de atendimento somente o que é produtivo. Inteligência artificial baseada em machine learning. A própria solução vai aprender com as métricas da campanha. Então eu não gero mais custos para o meu cliente
e não faça com que ele tenha abandono. Então não desperdice ligação. Hoje a gente tem isso dentro da 3C também, tecnologia preditiva. A gente vai fazer a quantidade de chamadas ideal para aquela operação. Pô, adianta falar, o negócio vai arrochar de chamadas, vai derreter, sendo que você não tem operador suficiente para atender? Não, então a tecnologia da discadora vai fazer com que ela gere a quantidade... Mesmo para uma pessoa? Mesmo para uma posição. É a mesma tecnologia do call center gigante entregue na operação menor. Isso é básico, assim, a gente enxerga como algo básico. Dados e relatórios bem estruturados e intuitivos. Então, tem que ter clareza na solução que o cara bata o olho e fale, nossa, minha operação tá ruim hoje por causa disso, disso e disso. E eu vou acertar fazendo isso aqui. Deixar customizável a solução. Hoje, você pegar uma solução que é totalmente engessada, muitas vezes não atende 100% da operação. Sim. Então, tem que ter alguns pontos de customização que as discadoras vão apresentar. E é isso que a gente oferece dentro da nossa solução. Para quem está ouvindo aí, quiser testar a 3C Plus, conhecer a gente, tem a porta aberta. Fala, galerinha! E chegamos ao fim do nosso primeiro bloco e a gente dividiu esse episódio em 2 partes, porque ele ficou tão bom que a gente teve que dividir. Fechou? Então, te espero no segundo bloco, porque ficou sensacional.